Deus pesa sim a mão sobre os homens, inclusive sobre os crentes. Por isso, entender isso é fundamental para que a gente se arrependa. Ter um diagnóstico correto é fundamental para adotarmos o remédio correto. Graça e paz, bom dia, bem-vindo a mais um devocional. Salmo 32. Vamos ler de novo? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. A bem-aventurado é uma expressão que significa abençoado, feliz. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite. Meu vigor se esgotou como no calor da seca. Então vou continuar o tema de ontem, com alguns outros exemplos aqui. Então Davi está dizendo que Deus o puniu, pesou a mão. A expressão é pesada. A expressão é pesada. Vejamos esses exemplos na vida dos homens de Deus. Nem vou falar aqui sobre Sodoma e Gomorra, que foi destruída por completo, que Deus pesou a mão. Vou falar aqui de crentes. Ezequias. 2 Crônicas 32. Não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá. Eu leio isso e me dá um temor absurdo, porque Ezequias, este homem aqui, confiou no Senhor, Ezequias, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Esse é Ezequias. O homem que a Bíblia o descreve assim: ninguém confiou em Deus como Ezequias. É esse homem que um dia o coração dele fica arrogante e Deus pesa a mão sobre ele. A Bíblia diz que Deus envia profeta Isaías e Isaías fala: você vai morrer por conta do seu pecado. Você vai morrer. Outro exemplo, Moisés, o grande Moisés. Não havia ninguém tão manso quanto Moisés na terra. Diz o texto bíblico assim, estando Moisés no caminho numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Pelo contexto aqui, tudo indica que Deus estava irado com ele, estava querendo pesar a mão, porque ele não havia circuncidado seu menino. Porque Zípora vem, circuncida o menino e aí diz que o anjo vai embora. Então tudo indica que Deus queria matá-lo porque ele não circuncidou o menino. É Moisés, gente. É Moisés. Moisés bate na rocha e Deus diz: não vai entrar em Canaã. Israel, povo de Deus peca, se cala, como Davi aqui, se cala em relação aos seus pecados, não confessa, não se arrepende. Não, se cala. Babilônia vem, mulheres são estupradas, crianças são destruídas, aniquiladas, homens empalados, decapitados, lavoura queimada, templo destruído. Esse Jesus, que não disciplina nem o ímpio, porque é óbvio, né? Esse Jesus que é pintado hoje, nem ímpio vai mandar para o inferno. Não é? Muitos e muitos desses pastores já creem no universalismo, que é a crença de que no final todo mundo vai ser salvo. Tá vendo? Não é nem assim, é um absurdo, obviamente, falar disso aqui para eles, que Deus disciplina crente. Eles não acham que Deus vai disciplinar nem mesmo os ímpios. Mas o Jesus da Bíblia disciplina. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Em Mateus, Jesus apresenta a sua vinda assim: os homens vão pedir que as montanhas caiam sobre eles. O Antigo Testamento fala sempre no dia do Senhor como dia horrível, dia de trevas, dia de trevas. Por quê? Porque Deus vai punir os homens. E Deus também disciplina os crentes. Então hoje eu quis apenas me aprofundar, dar mais alguns exemplos do que eu falei ontem, de que Deus pesa sim a mão sobre o seu povo. E por isso nós devemos fazer a oração de Davi constantemente: vê se há em mim algum caminho mau. Como nós temos lidado, em primeiro lugar, com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Nós dizemos que não existe mais igreja que presta? Nós nos esforçamos para frequentar uma igreja porque é necessário esforço. Porque os pastores são pecadores, como eu, como qualquer um. Os membros dali são pecadores. Como que nós lidamos com nossos pais, nossos filhos, com o trabalho, a pureza, a nossa vestimenta? O que nós temos feito? Esse temor,
esse temor de fazer o que é correto, porque fazer o que é correto, em outras palavras, na linguagem bíblica, é amar. É simplesmente isso. Porque toda a lei se resume em amar a Deus e o próximo. Pecar, então, é não amar. Pecar, eu fico vendo, né, esses enviados do capeta. Ah! Não, eu não ligo para pecado, que isso? Vocês religiosos, então eu estou preocupado apenas com o amor. Ai, e aí eles choram, cantam a musiquinha de Jesus, em que Jesus parece o seu crush, e choram, e nós somos os fariseus, que estamos preocupados com o que é pecado. Se preocupar com o que é pecado é se preocupar com o próximo, porque pecar é ferir o próximo. Sempre é. Sempre é. Mas eles não, né? Eles são livres, eles não estão. Eu não estou debaixo da lei mais, interpretam incorretamente. E vivem de uma maneira pecaminosa. Suas vestes servem de tentação ao próximo, eles estão ferindo ao próximo. Sabe, aí, não é isso que eles dizem? Não, eu uso qualquer roupa porque eu sou livre, eu não sou fariseu, sou legalista. E aí usam qualquer roupa. Por quê? Porque são sensuais e servem de tentação para os outros. Servem de tentação. É ridículo. É ridículo como que os crentes se vestem hoje. É ridículo, mulher de pastor que parece garota de programa. Sabe, é um absurdo. Aí sem camisetinha, o corpo deve ser coberto. Ah, não sou fariseu, não. Antes de pecar, Adão ficou com a pele descoberta. Depois que pecou, Deus cobriu. Em toda a Bíblia, expor o corpo é vergonha. Assista a minha série, pelo amor de Deus. Assista a minha série, beleza. Eu imploro, assista. Assista. Então, sabe, se preocupar com o próximo. Se preocupar. Se preocupar com o pecado é se preocupar com o próximo. Nós devemos sim, todos os dias, avaliar as nossas vidas. Se estamos honrando a Deus com nossas palavras, com o nosso trabalho. Porque sim, Deus pesa a mão sobre o seu povo. Deus disciplina o seu povo. Se estáis sem disciplina, sois bastardos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Dá-nos essa sensibilidade que teu servo Davi tinha para ver os seus pecados, para entender, compreender quem o Senhor é. E assim então, encontrar o perdão do Senhor. Desfrutar do teu perdão. Deus, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Perdoa o fato de que quantas vezes nos calamos, como Davi, nos calamos em relação aos nossos pecados por conta de nossa ignorância, por conta de nossa arrogância. Por conta de nossa ignorância, de não vermos os nossos pecados, apesar de eles estarem claros tantas vezes. E também nos calamos por conta de nossa arrogância, de não reconhecer que somos pecadores, de não confessar, de não reconhecer que temos pecado. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Pai, toda inveja, toda arrogância, toda sensualidade. Ó Deus vivo e todo-poderoso, sê conosco. Tem misericórdia. Perdoa os nossos pecados e nos transforma em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Espero vocês aqui amanhã. E eu faço esse convite para vocês. Olha, que esse meu curso, eu vou falar sobre depressão, sobre tristeza. Se você ainda não enfrentou tristeza profunda, você vai enfrentar. E nessa hora, você vai ser tentado a ouvir as vozes deste mundo e não esta voz aqui. Então esse meu curso sobre depressão, sobre a culpa é do cérebro. Quando é uma coisa física, você está sofrendo por algo físico e quando é por algo espiritual. Há um momento que a gente tem que procurar um médico. Como a gente enfrenta a depressão e como a gente ajuda outros. Como a gente ajuda nossos parentes a lidar com autismo, TDAH, enfim. Esse curso vai ser muito tremendo. Espero que você possa fazê-lo, porque infelizmente aqui não posso falar sobre as coisas que eu vou falar nesse curso. Deus abençoe, até amanhã.